Olá, a videoaula de hoje se refere à unidade 2 do módulo 3, a Assistência Social e o SUAS, parte 2. Essa unidade, este módulo, na verdade, tem como ementa as noções fundamentais sobre a gestão do SUAS e instrumentos do ciclo de planejamento governamental, e a relação desses instrumentos com o planejamento e com o financiamento da política. Destaca-se também nessa ementa as especificidades do financiamento do SUAS, os instrumentos disponíveis para o exercício do controle social, sob aspectos orçamentários e financeiros. Na unidade 2, de maneira mais particular, nós vamos tratar de aspectos importantes para a gestão do sistema, conforme a LOAS e conforme a NOB-SUAS. Esses aspectos são o Conselho, Plano de Assistência Social, Fundo de Assistência Social, Pacto de Aprimoramento, Monitoramento e Avaliação, relatórios diagnósticos, a função da vigilância socioassistencial neste contexto. Evidentemente, alguns desses aspectos serão tratados de uma maneira mais rápida, justamente porque nós aprofundaremos alguns dessas questões de uma maneira mais ampliada, mais dedicada nos próximos módulos. Vamos lá, então? Os tópicos dessa unidade, portanto, são os seguintes: visão geral da NOB, SUAS 2012, justamente porque é esta norma que trata dos assuntos que serão os nossos objetivos de hoje, dessa videoaula, e, portanto, a visão geral da NOB, controle, plano e fundo, principais instrumentos de gestão do SUAS, controle social e conselhos, plano de assistência social, fundo de assistência social, pacto de aprimoramento da gestão, monitoramento, avaliação, relatórios e diagnósticos e vigilância socioassistencial. Eu achei por bem trazer essa visão geral do sumário da NOB, justamente porque, como vocês vão poder verificar, nesta NOB existem, não é, as referências essenciais e absolutamente imprescindíveis para o desenvolvimento do Sistema Único. Não se trata de uma orientação técnica, e sim de uma norma, não é, que dá unidade ao SUAS. Quero também fazer a menção que nesta NOB nós temos um capítulo integral relacionado ao controle social. Na NOB de 2005, nós tínhamos 3 páginas relacionadas a este assunto. E aqui nós temos um capítulo, não é? Com 3 seções que servem, né? Serviram e servem de matéria, servem de base para as normativas, para outras normativas relacionadas e que são objeto de avaliação, tanto pela gestão quanto pelo controle social, no caso o CNAS. Então, é muito importante que todo conselheiro, né, tenha esse instrumento presente na sua ação nos conselhos de assistência social. Com relação ao CPF, ao controle, plano e fundo, eles são considerados os principais instrumentos de gestão do SUAS. Eles estão definidos no artigo 30 da LOAS, não é? Que indicam que esses, informalmente conhecidos como CPF, são essenciais, né, para, por exemplo, os municípios e os estados poderem receber recursos, né, do nível federal. Além disso, é através deste CPF, né, do conselho, do plano e do fundo, que a assistência social se desenvolve no âmbito do município, no âmbito do estado e também no âmbito da União.
tanto que o conselho, o plano e o fundo, eles são ambientes, são estratégias, né, de gestão compartilhada, democrática e participativa nas 3 esferas de governo. Cada um dessas, dessas referências possuem características comuns nos 3 níveis e também, lógico, características peculiares a cada ente federado. No caso do controle social, o capítulo 9º da NOB reconhece o controle social como uma estratégia da gestão democrática sobre a coisa pública, ou seja, sobre o que é de interesse público, de interesse de todas as pessoas. O artigo 5º da Lei 2435, que alterou a LOAS, prevê a participação da população na formulação da política social e no controle das ações, ou seja, trata-se aí de uma participação conjunta de representantes governamentais e de segmentos da sociedade civil na tomada de decisões sobre a política de assistência social. Com isso, fica claro que a política de assistência social ela não é uma política decidida em gabinete ou decidida por algumas pessoas ou por algum setor, né? Ela precisa ser uma, uma política pensada nessa perspectiva ampliada. O controle social é uma garantia constitucional, é lei, é a segunda diretriz da LOAS, que traduz a gestão democrática da política ao assegurar exatamente a participação da sociedade civil nesses processos de construção de deliberação. As conferências e os conselhos e também os fóruns apresentam-se como espaços também fecundos para dinamizar esta participação e para exercer controle social. Além de garantia institucional, além de lei, é norma, né? Conforme o artigo 114 da NOB-SUAS, esta participação social deve constituir-se em estratégia presente na gestão do SUAS. Não havendo controle social, não havendo conselhos, nós não temos o SUAS da forma como ele é pensado na lei, né? É irregular, é ilegal não ter um conselho municipal, um conselho estadual, justamente porque é garantia institucional, é lei e é norma da assistência social. Ainda com relação ao controle social e conselhos, é importante que a gente reflita sobre o debate e a deliberação democrática sobre a política de assistência social, em que diversos segmentos da política representam diversos interesses, muitas vezes em disputa. Essa disputa, ela não é, de per si, algo negativo. Nós precisamos saber que diversos interesses trafegam no ambiente da política de assistência social. Entretanto, o foco precisa ser exatamente a coisa pública, o bem público, o interesse das pessoas, o direito socioassistencial. Participar, portanto, significa acompanhar, propor, debater, decidir, articular, monitorar e exercer controle social. Participar não significa estar presente, e sim esse rol de responsabilidades que são inerentes ao controle social. No que diz respeito, evidentemente, às diferentes instâncias e organizações, aquelas criadas pela própria sociedade e as instituídas no âmbito do poder público, como conselhos e conferências. Então, é muitíssimo importante que a gente trabalhe essa questão dos interesses a partir do mesmo foco, que é o interesse das pessoas usuárias da assistência social. Uma outra menção a fazer com relação ao controle social é justamente essa: é não confundir controle social com gestão. Gestão é gestão, controle social é controle social. O controle social ele não é um braço institucional da gestão, né? Assim como o controle social
ele não é efetivamente gestão, ele não elabora, ele não executa funções de gestão. Ele apoia a gestão naquilo que é dado à gestão democrática, à gestão compartilhada. Existem processos de gestão que são exclusivos da gestão. Então, da mesma forma que a gestão não pode exercer o controle social não pode exercer funções de gestão. Então, é muito importante que esta diferença, que parece uma diferença tranquila de observar, ela pode ganhar complexidade dependendo de alguns processos dentro, né, de uma situação, de circunstâncias específicas. Então, sempre ter essa ideia em curso. O controle social, o conselho, por exemplo, ele é uma unidade pública. Ele não é uma unidade, ele está no organograma da gestão municipal, mas ele é uma instituição pública e não estatal, porque dentro de um conselho existe segmentos da sociedade civil e do governo. Portanto, são agentes públicos pensando na coisa pública. Os conselhos de assistência social são instituições criadas por lei no âmbito do Poder Executivo e têm caráter deliberativo. Normatizam, disciplinam, acompanham, avaliam e fiscalizam a gestão e a execução de serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social prestados por uma rede socioassistencial que inclui equipamentos públicos e entidades. Atenção aqui agora, porque isso parece também que é algo muito simples, mas em algumas circunstâncias se torna algo muito complexo. O conselho ele tem que ser paritário. 50% de representantes da sociedade civil, 50% de representantes do governo. E o conselho precisa ser proporcional. Garantir a proporcionalidade. A recomendação é que todos os conselhos de assistência social garantam em lei a proporcionalidade entre os segmentos da sociedade civil, os trabalhadores, os usuários e as entidades. E nos 3 níveis de governo, os conselhos assumem o papel de deliberar, de acompanhar e de controlar. Deliberação e regulação por meio de resoluções, né, as ações da assistência social contribuindo para a continuação no processo de implantação e do SUAS. O acompanhamento e avaliação de atividades e serviços prestados por entidades e organizações da assistência social, tanto públicas quanto privadas, né? Quer dizer, o controle social ele não é um controle social da rede socioassistencial privada, ele é um controle social das ações da assistência social efetivadas por uma rede socioassistencial. E o papel de controle, exercendo aí um acompanhamento e avaliação da execução dessas ações, a que elas se propõem, e os resultados, né, o seu desempenho, assim como a gestão dos recursos da assistência social de cada ente federado. Tratemos então do Plano de Assistência Social, que é o capítulo 3 da NOB, onde neste capítulo estão referências importantíssimas sobre esta ferramenta de gestão, que é ferramenta de gestão, mas também é um instrumento político fundamental, porque evidencia o planejamento técnico e o planejamento dos recursos relativos à assistência social que garantem seu funcionamento. Se você quiser conhecer, saber se um governo privilegia, garante, respeita a área da assistência social, é possível fazer isso a partir do conhecimento do plano de assistência social deste município, deste estado e da União. O plano define objetivos, garante racionalidade às práticas sociais, estabelece metas, compatibiliza recursos, tempo, métodos e técnicas, a fim de obter eficácia e efetividade nas ações pretendidas pela política de assistência social.
É exatamente essa a centralidade, né, a importância do plano, né. Não existe política pública sem planejamento. Por isso que o plano, ele deve ser elaborado pelo órgão gestor e submetido à aprovação, colocado em debate no Conselho de Assistência Social de cada esfera federativa, justamente para reafirmar o princípio democrático e participativo. O plano ele não ele é feito pelo Poder Executivo, mas ele é ampliado para o debate popular, quando ele é trazido ao Conselho Municipal para que os segmentos, né, possam se manifestar sobre exatamente essas decisões, essas metas, né, esses recursos, essa compatibilização de recursos, tempo, métodos, técnicas, que tem a ver com o sucesso, né, o êxito das ações pretendidas pela política de assistência social. O plano ele contribui, por assim dizer, para a organização e regulação e orientação quanto à execução da política na perspectiva do SUAS. Esta é a função do plano. E o plano ele precisa ter minimamente essas informações para que possa ser chamado de plano, né? Precisa, por exemplo, nenhum plano pode ser elaborado, produzido sem um diagnóstico socioterritorial ou outras informações, ou outros diagnósticos que são mais específicos, relacionados a uma ou outra situação. Objetivos gerais e específicos, diretrizes e prioridades deliberadas, ações e estratégias, metas, resultados esperados, impactos esperados, os recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários para essas ações e estratégias, os mecanismos e as fontes de financiamento, a cobertura da rede socioassistencial que presta os serviços, os indicadores de monitoramento e avaliação e o espaço temporal de execução. Então, isso aqui é central para qualquer plano. É claro que isso aqui pode ser ampliado, mas esse aqui é a base central para qualquer plano. E qual é a contribuição para o controle social? Ora, a partir do plano, o controle social pode acompanhar a política, a execução da política que foi definida nos planos de assistência social. Ainda com relação ao plano, é importante que vocês conheçam algumas referências relacionadas ao relatório, ao diagnóstico socioterritorial, certo? São indicadores de contexto, caracterização de demanda, estrutura de oferta e outras referências que são fundamentais conhecer. Os planos de assistência social devem observar as deliberações das conferências de assistência social, as metas nacionais pactuadas, que expressam o compromisso para aprimorar os SUAS, como, por exemplo, o Pacto de Aprimoramento, né? As metas estaduais pactuadas, que também expressam esse compromisso de aprimorar os SUAS nos estados e nos municípios, devem observar ações articuladas e intersetoriais e as ações de apoio técnico e financeiro para a gestão descentralizada do SUAS. Então, vejam, aqui chama a atenção para que nós tenhamos sempre em mente que os planos de assistência social, eles precisam observar aquilo que foi deliberado nas conferências, né? Eles precisam dar factibilidade, eles precisam transformar essas deliberações, né, na medida da disponibilidade de recurso e também dos recursos técnicos, dos recursos financeiros e técnicos, essas deliberações, transformar essas deliberações em realidade. E também as metas nacionais e metas estaduais pactuadas. É fundamental que a gente entenda o plano como uma estrutura dinâmica de gestão. O plano de assistência social ele também precisa verificar se as ações propostas podem dar respostas
aos desafios identificados no diagnóstico. Isso significa dizer que o plano ele deve conter, não é, proposições que respondam às necessidades sociais, né? E é muito importante que nós estejamos atentos a isso, né? Atentos a, 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 ao fato de que esses planos eles não podem ser documentos que não tenham factibilidade, que não possam ser efetivamente realizados. E para que as indicações do plano possam ser incorporadas nesse planejamento governamental, ele deve ser elaborado de acordo com os períodos de preparação do Plano Plurianual, PPA, que nós discutimos na unidade 1, né, daquele ciclo orçamentário. Ou seja, é fundamental que as peças do orçamento, elaboradas pelo Poder Executivo, contenham as decisões do plano. Isso indica que o plano de assistência social ele já deve ter sido formulado pelo Executivo e aprovado pelo Conselho antes da elaboração do PPA. Atenção aqui, é preciso não confundir plano de ação, aquele que é inserido pelo gestor no SUAS Web, com plano de assistência social. Os fundos de assistência social também são matéria da norma operacional básica, com um capítulo exclusivo sobre gestão orçamentária e financeira do SUAS. Os fundos de assistência social, eles são instrumentos dessa gestão orçamentária e financeira da política, nos quais devem ser alocadas as receitas, os recursos, e a partir dos quais devem ser executadas as despesas relativas a todo o conjunto de ações, serviços, programas, projetos e benefícios da nossa área. Cabe ao órgão da administração pública, nos 3 entes federados, né, que são responsáveis pela coordenação da política, gerir o Fundo de Assistência Social sob, evidentemente, a orientação e controle dos respectivos conselhos, justamente porque nós falamos sempre disso, da gestão democrática, né? Então, a execução orçamentária e financeira dos recursos destinados à assistência social por meio dos fundos foi uma solução encontrada para garantir transparência no que se refere ao controle de receitas, ao controle de recursos, ao controle de despesas de execução para toda a sociedade e também a agilidade técnica na destinação desses recursos da área. Todo recurso repassado aos fundos, seja pela União ou pelos estados, e também os recursos provenientes dos tesouros municipais, no caso, deverão ter a sua execução orçamentária e financeira realizada pelos respectivos fundos e sob o controle dos conselhos. Os fundos eles possibilitam uma série de condições, não é? Tanto no âmbito da gestão de recurso, quanto no âmbito do alcance de resultados. No âmbito da gestão de recursos, a concentração de recursos a serem utilizados para atingir os objetivos da política e da legislação complementar. É possível, no âmbito da gestão de recursos, saber dessa concentração a partir dos fundos. A partir dos fundos é possível saber sobre o cofinanciamento de cada esfera de governo, sobre a publicidade dos gastos realizados na assistência social. É possível acompanhar os gastos, né, pelos conselhos. É possível a implementação do comando único em cada esfera. É possível a criação de um nicho de conhecimento muito especializado e interdisciplinar entre a execução financeira orçamentária e a própria execução da política de assistência em si, já que a execução da política ela é de responsabilidade, não é, do órgão institucional relacionado a esta política, assim como a gestão do fundo é também, não é?
Então, no âmbito da gestão de recursos, é possível o acompanhamento e a fiscalização dos órgãos de controle municipais, estaduais e federais e acompanhamento da execução pelos gestores locais e federal desses recursos. No âmbito do alcance dos resultados, é possível, a partir dos fundos, o repasse regular e automático, a simplificação dos processos de trabalho, o aperfeiçoamento do controle e a avaliação dos serviços e ações, a reprogramação de saldos e a não devolução destes saldos ao final do exercício à União, o aprimoramento dos processos e a comprovação dos gastos, o avanço do processo da descentralização, a prestação de contas por meio de instrumentos próprios e o auxílio à segurança dos direitos sociais previstos na Constituição Federal e também na política de assistência social. Percebam a grandeza que é, apesar da complexidade que se tem muitas vezes para compreender os processos de gestão financeira, a grandeza que significa, não é, a existência de fundos de assistência social. Segundo a NOB, cabe aos conselhos de assistência social exercer o controle e a fiscalização desses fundos, mediante principalmente 3 ações: aprovação da proposta orçamentária, acompanhamento da execução orçamentária e financeira e análise e deliberação sobre esta execução financeira, análise e deliberação da respectiva prestação de contas. Sobre o Pacto de Aprimoramento da Gestão, também é um capítulo, o capítulo 4º da NOB, Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS é um sistema nacional de gestão democrática e compartilhada. A gente vem repetindo isso desde o início do nosso curso. E em respeito à autonomia de cada ente e visando ao desenvolvimento do sistema de forma equânime em todo o país, né, de forma inclusive a evitar, né, diferenças nesse desenvolvimento, são firmados alguns acordos nas instâncias de pactuação, que são chamados de pactos, né? Neste caso do Pacto de Aprimoramento da Gestão, que asseguram a unidade do aprimoramento do SUAS em cada ente federado, de modo que qualquer cidadão ou cidadã, usuário e usuária da assistência, tenha garantido seu acesso aos benefícios e serviços e com qualidade. Porque você busca, a partir de um instrumento como o Pacto de Aprimoramento, não é? Justamente incrementar o SUAS para garantir este acesso e com qualidade. O Pacto de Aprimoramento do SUAS é um desses acordos firmado entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no qual se estabelecem prioridades nacionais e metas no âmbito do SUAS. O pacto não é um jogo de palavras, o pacto não é um documento aleatório, não é? É um acordo, é um compromisso, não é? Que estados e municípios passam a se responsabilizar, não é? A partir de metas, a partir de prioridades e de metas no âmbito do sistema. É uma estratégia de gestão e, ao mesmo tempo, é um mecanismo de indução, de aprimoramento dessa gestão, dos serviços, dos programas, dos projetos, benefícios socioassistenciais. O pacto é estabelecido pelos gestores, mas os conselhos têm um importante papel, eu diria até um papel central, de acompanhar o seu cumprimento, sugerindo ações que possam efetivar o cumprimento desse pacto, indicando possíveis metas que venham a ser pactuadas futuramente. O que nós precisamos destacar com relação ao Pacto de Aprimoramento de Gestão, o Pacto de Aprimoramento do SUAS, é que esse instrumento ele está, neste momento, sem sequência, justamente porque o governo federal não trata, né, não tem tratado dessa pactuação de acordo
com aquilo que foi afirmado e confirmado pelos gestores na comissão intergestores tripartite, e que foi a esfera que pactuou justamente esse instrumento. Então, ele tem uma vigência de 4 anos, né? Ele é um pacto de quadriênio, né? Então, nós já teríamos, a partir de 2017, que estar na vigência de um novo pacto, mas isso foi descontinuado pelo governo federal, né? O Pacto de Aprimoramento da Gestão compreende a definição de indicadores, a definição de níveis de gestão, a fixação de prioridades e metas de aprimoramento, o planejamento para o alcance dessas metas, o apoio entre União, Estados, Distrito Federal e municípios para o alcance dessas metas, e mecanismos de acompanhamento e avaliação. O pacto de aprimoramento e o plano de assistência social precisam guardar correlação entre si, né? Não são dois instrumentos que podem estar separados do ponto de vista da gestão e do ponto de vista do controle. O plano de assistência social, ele precisa, né, como nós já vimos, refletir não só essas deliberações, mas também essas pactuações efetuadas. O pacto de aprimoramento, ele, se estivesse tendo continuidade, deveria sempre ser pactuado no último ano de vigência do PPA, né, a cada 4 anos, justamente para definir prioridades e metas nacionais para estados e municípios. Isso se ele estivesse ainda em vigor, né, tendo em vista a falta de continuidade, a descontinuidade que este governo nacional tem feito, né, tem realizado com relação ao pacto, ou não tem realizado com relação ao pacto. E os estados também deveriam pactuar nas CIBs, no último ano de vigência do PPA dos municípios, a cada 4 anos, as prioridades e metas regionais e estaduais para os municípios, que devem guardar, lógico, consonância com as prioridades nacionais. A revisão das metas e prioridades pactuadas, ela deveria ocorrer anualmente a partir da análise de indicadores disponíveis nos sistemas nacionais de estatísticas, no Censo SUAS, em outros sistemas da rede SUAS e também em outros sistemas mais específicos, né, relacionados aos direitos da assistência social. Assim, as metas e as prioridades constantes nos planos de assistência social precisam estar alinhadas com as metas estaduais e nacionais do pacto, né? Isso aqui seria uma realidade se nós tivéssemos o pacto ainda atuante e sendo respeitado pelo governo federal. O pacto de aprimoramento, ele é o municipal e estadual, ele é orientado em torno dos 4 eixos, né, que definem, por assim dizer, a dinâmica do sistema único. As proteções, a proteção social básica e especial, a gestão e o controle social. E aqui são as prioridades de cada proteção, gestão e controle. Aqui a prioridade relacionada à proteção básica e as metas. E percebam que as metas, elas se diferenciam entre município, entre portes de município, justamente porque existem capacidades de gestão diferenciadas entre esses municípios. Então, o pacto observa essa diferença. Lembra quando a gente falava em desenvolvimento equânime do SUAS? É justamente tratar de maneira diferente aqueles que são diferentes, respostas diferentes daqueles que são diferentes. Por exemplo, aqui um exemplo para que vocês tenham essa ideia. Acompanhamento pelo PAIF, isso aqui é uma prioridade, das famílias com membros beneficiários do BPC. A meta é atingir a taxa de acompanhamento do PAIF com membros do BPC de 25% para municípios de pequeno porte 1
e 10% para os demais portes. Isso aqui é um exemplo de um pacto que percebe, né, as diferenças e que objetivava esse desenvolvimento equânime, né? Então, todos se desenvolvem conforme a sua capacidade. Aqui, com relação à proteção social especial, as 7 prioridades com as suas metas, né, que também são diferenciadas pelos portes dos municípios. Aqui as prioridades relacionadas à gestão, e aqui as prioridades relacionadas ao controle social, que são 2: ampliar a participação dos usuários e trabalhadores nos conselhos e instituir o Conselho Municipal como instância de controle social do programa Bolsa Família. Nos 2 casos, dessas 2 prioridades, a meta é atingir 100% dos municípios, porque nós estamos tratando aqui do controle social que precisa, né, no caso dos conselhos, ser paritários e também ter proporcionalidade. Os processos de monitoramento e avaliação também estão contidos na Norma Operacional Básica do SUAS, a NOB-SUAS 2012. O capítulo 5, Processo de Acompanhamento no SUAS, traz algumas referências relacionadas ao monitoramento e avaliação como ferramentas de gestão públicas e que são básicas para o controle social. A gente não pode pensar em controle social sem essas 2 ferramentas tão essenciais. Elas estão presentes em toda a NOB 2012 como responsabilidade dos 3 entes federados e também estão presentes na estrutura do planejamento do sistema. Quem não monitora não planeja, né? Quem não avalia não planeja, ou planeja sem dados, sem informação da realidade e sem informação dos resultados, né? Dos momentos e da execução da política na realidade estadual, municipal ou nacional. O monitoramento consiste no acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte de gestores e gerentes, do desenvolvimento dos serviços, dos programas, dos projetos e benefícios e transferência de renda e das políticas em relação aos seus objetivos e metas. Ora, se eu planejei, né, e me comprometi com objetivos e metas relacionadas a serviços e programas, eu preciso monitorá-las. É uma função inerente à gestão, com capacidade de gerar informação aos gestores, possibilitando a esses gestores executar ajustes necessários para melhorar a operacionalização dessas ações. O monitoramento ele se realiza por meio de indicadores que podem ser construídos a partir de diversas fontes, a fim de disponibilizar aos gestores, ao controle social, informações sobre o desenvolvimento das ações implantadas. Esses indicadores eles podem ser feitos, podem ser produzidos localmente, a partir, por exemplo, da gestão municipal ou da gestão estadual, tendo em vista as suas responsabilidades. Esse procedimento possibilita verificar em que medida os objetivos, como nós dissemos aqui, estão sendo atingidos. Realizada por meio de estudos específicos, a avaliação ela é responsável por examinar aspectos como relevância, eficiência, efetividade, eficácia, resultados, impactos de programas e de políticas. A finalidade estratégica da avaliação é a melhoria das atividades em desenvolvimento, as atividades desenvolvidas para o fornecimento de subsídios, de novo, para planejar e para tomar decisões. Volto e insisto nessa afirmação. Quem não avalia, não planeja. Quem não monitora, não planeja. Ou planeja, volto a dizer, sem a consistência de informações da realidade vivida. Já a avaliação é realizada por meio de estudos específicos,
A avaliação ela é responsável por examinar aspectos como relevância, eficácia, eficiência, efetividade, resultados, impactos de programas e políticas. A finalidade da estratégia de avaliação é a melhoria das atividades em desenvolvimento, das atividades desenvolvidas para o fornecimento de subsídios para planejar e para tomar decisões. Como eu dizia anteriormente, e volto a dizer, e insistir nessa afirmação, quem não monitora e quem não avalia planeja de uma forma frágil, porque planeja sem dados, sem informação, planeja apenas com o senso comum, apenas com o achismo ou com o achômetro, não é? Sem reverberação ou sem indicações efetivas do real. O monitoramento e a avaliação são processos distintos, porém complementares, são indissociáveis e em permanente interação. O monitoramento é um processo contínuo, a avaliação é um processo esporádico. Os indicadores de monitoramento e avaliação devem ser criados a partir de eixos estruturantes da política nacional, com foco na concepção, na territorialidade, no financiamento, no controle social, na área de recursos humanos e na área do controle social, na gestão e no funcionamento dos conselhos de assistência social. Os indicadores, eles são medidas quantitativas e qualitativas que são produzidas regularmente com base em diferentes fontes de dados e que podem, inclusive, serem produzidos a partir de dados locais que dão aos gestores informações regulares sobre o desempenho dos programas, que dão aos conselhos informação regulares para, não é, o acompanhamento, para a fiscalização, não é, das ações da política nos territórios, permitindo verificar se os objetivos e metas estão sendo continuados. Eles podem ser indicadores quantitativos ou indicadores qualitativos, que expressam aí dimensões não quantificáveis. Os relatórios, eles são ferramentas de gestão, tanto ferramenta de gestão quanto ferramenta de controle. São ferramentas muito significativas. Dentre o rol de relatórios que podem existir no ambiente da gestão ou no ambiente do controle, nós vamos tratar do relatório anual de gestão, que é um instrumento imprescindível ao exercício do controle social. Não é? Esse relatório de gestão é um instrumento elaborado pelos gestores da política, tanto no âmbito da União, quanto no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. O relatório anual de gestão, ele destina-se a registrar e sintetizar informações sobre resultados alcançados e sobre a probidade dos gestores da política nessas três esferas, divulgando amplamente as instâncias formais e também as instâncias de controle social e a sociedade como um todo, esses resultados. Nesse relatório anual de gestão, encontram-se avaliados os seguintes aspectos: o cumprimento das realizações dos resultados ou produtos obtidos em função das metas prioritárias estabelecidas no plano de assistência social consolidado no plano de ação anual. Na verdade, o relatório anual de gestão é uma prestação de contas, é um exercício de prestação de contas sobre aquilo que foi compromisso do plano de assistência social. A responsabilidade da sua elaboração é do órgão gestor e é responsabilidade do conselho, não é, apreciar e aprovar o relatório anual de gestão. Sem essa aprovação, sem essa apreciação, o relatório anual de gestão não pode ser encaminhado às demais instâncias envolvidas no processo de prestação de contas. Então, vejam aí que o papel desempenhado pelo Conselho é de fundamental importância. É muito importante que a gente reflita quais os procedimentos, quais as estratégias que o controle social está adotando para analisar, para avaliar e para aprovar o relatório de gestão.
Agora nós vamos tratar sobre vigilância socioassistencial, que tem um capítulo inteiro, integral, na Nove Suas, com 4 sessões. Vejam que aqui nós temos uma grande novidade, que é justamente a questão da informação, né? A informação, até então, ela não estava presente dentro da NOB de uma maneira tão formal, né? Então, a vigilância socioassistencial, ela é um guarda-chuva, né? Onde estão colocadas essas 3 áreas que são fundamentais para que a vigilância ocorra: informação, monitoramento e avaliação. Em última instância, as práticas de monitoramento e as práticas de avaliação, elas são efetivamente ações relacionadas à gestão da informação. A vigilância socioassistencial é, a um só tempo e por diversas formas, função, objetivo, recurso e estratégia do sistema de proteção de direitos. Ela é função. De acordo com a Política Nacional de 2004, são funções da assistência social a proteção social, hierarquizada entre proteção básica e proteção especial, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Isto quer dizer que é responsabilidade da assistência social, além de proteger, além de defender o direito, organizar um sistema de vigilância que é responsável por detectar, por informar as características e as dimensões das situações relacionadas ao SUS em todos os territórios onde ele acontece. Com esta função, é introduzida no âmbito da assistência social uma obrigação muito precípua, muito particular da nossa política, que é conhecer o cotidiano da vida das famílias a partir das condições concretas do lugar onde elas vivem. Conhecer os seus territórios, abarcando, isso aqui é muitíssimo importante, não só os aspectos relacionados à precarização, que vulnerabilizam, que trazem riscos e danos aos usuários e usuárias, aos cidadãos e cidadãs, à sua autonomia e à socialização e ao convívio, mas também é importantíssimo conhecer os recursos e as potencialidades incluídas nessas realidades, de maneira a promover a autonomia, protagonismo desses cidadãos e cidadãs. Uma das principais respostas da função da assistência social, ou melhor, da vigilância socioassistencial, deve ser a identificação de territórios de incidência de riscos no âmbito da cidade, do estado, do país, para que ela desenvolva uma política de prevenção e monitoramento de riscos. É aí que a vigilância socioassistencial ganha a condição e a obrigatoriedade de originar estatísticas próprias, municipais, estaduais e nacionais, que venham desvelar, que venham revelar, que venham demonstrar as particularidades, ou negativas ou positivas, do processo de desenvolvimento da política. A vigilância socioassistencial também é objetivo. Na LOAS, alterada pela Lei 2435 de 2011, diz exatamente nesse inciso: é objetivo da assistência social a vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e de danos. A vivência da pandemia, ela foi muito importante para justamente evidenciar que nenhuma gestão pública, por menor que seja a sua estrutura, pode abrir mão, não é, de informação e usar aquilo que nós conhecemos por achismo ou achômetro. Organizar dados, produzir diagnósticos, fomentar estudos, torna-se uma blindagem, não é? Um escudo obrigatório contra o espontaneísmo, né? E torna-se também o gatilho, a indução, né? Da geração de referências para uma leitura de realidade muito aproximada do real vivido, né? Da vivência
dos nossos usuários, para a deflagração de processos de planejamentos mais ajustados com os cenários e alinhados com as decisões. Fato é que este objetivo, no campo da política pública de assistência social, ele se materializa em atividades concretas nos 3 níveis de governo. E assim deve ser, para poder construir resultados e para que esses níveis de governo possam cumprir com as suas atribuições. A vigilância socioassistencial, ela objetiva, entre outras prioridades, prover às unidades de proteção social nos territórios subsídios para organizar melhor os seus fluxos, para pensar melhor as metodologias de gestão, de serviços, de organização de benefícios e para verificar não só as condições de proteção, mas as condições de desproteção social que ocorrem nos lugares, né, nos territórios. O sentido de desenvolver artefatos, produtos de vigilância e socializar essas informações neste momento de pandemia, de uma maneira mais específica, para exemplificar, fortalecer uma cadeia de decisão para o enfrentamento de vulnerabilidade deste tempo, que é muito grande, recuperando a importância das decisões coletivas, tanto na relação entre os entes federativos, destacando aí a importância das instâncias de pactuação, como a CIT, como a CIB, e dos conselhos de assistência social. Então, nesse momento, os produtos de vigilância, ao socializar essas informações, fortalecem, né, uma cadeia de decisão que vai refletir diretamente, né, nos resultados da política de assistência social nos municípios brasileiros e para os usuários e usuários da política. A vigilância socioassistencial é ainda recurso e estratégia. É um recurso que incrementa o desenvolvimento do SUAS, porque tem a condição de qualificar todos os instrumentos de gestão do sistema, já que os produtos de vigilância elucidam os aspectos da realidade no contexto da política. Pensar a vigilância como recurso coloca a assistência social alinhada às melhores práticas da administração pública. Não é algo trivial realizar, executar, organizar um sistema de vigilância. Porém, é uma obrigação do sistema, né? Está em lei. Fala-se, portanto, de um recurso que se apropria de uma informação disponível ou de uma informação gerada para basear processos de formulação de política. Veja a importância disso aqui. Para basear processos de intervenção profissional, para basear descobertas, né, entre outras possibilidades. Assim compreendida e organizada, esse recurso representa uma via irrefutável, não a única, mas uma via irrefutável para a eficácia das soluções públicas com relação às necessidades sociais, porque ela é escorada por indicadores, por pesquisa. E aí tem a autoridade de apontar o aperfeiçoamento de rumos e assentar alicerces para o êxito, ou pelo menos tem a aptidão de orientar as ações em torno das questões públicas. A vigilância socioassistencial como recurso, ela é central para que nós possamos compreender a sua importância no bojo do sistema. E ela é uma estratégia. Estrategicamente falando, o campo da vigilância, ao produzir e analisar dados, transformá-los em informações, é capaz de substituir um trabalho espontâneo e imediatista e potencializar as equipes de referência que estão na ponta, potencializar a decisão dos gestores, potencializar a ação, o exercício do controle social em todos os níveis. Destacar a vigilância socioassistencial como estratégia é acatá-la como base para o planejamento, como base para a organização e para a execução de ações desenvolvidas na área da gestão e na área dos serviços,
né? E certamente na área do controle social, assim como medidas para o monitoramento, para avaliação, produzindo, sistematizando e analisando essas informações territorializadas. Agora, atenção aqui. Para pensar a vigilância socioassistencial como estratégia, é desafiador desfazer-se de concepções e lógicas que perpassam análises mais aligeradas, como eu costumo dizer. Por exemplo, comparar a vigilância socioassistencial com o uso de sistemas de informação, monitoramento e avaliação. Comparar a vigilância socioassistencial como sinônimo de fiscalização e controle da população, ou mesmo limitar-se a, a esta condição estratégica pela margem, não das possibilidades, mas das impossibilidades, como, por exemplo, a ausência de condições de infraestrutura que nos faz muitas vezes dizer, né, como dar conta da área da vigilância se nós não temos recursos humanos, por exemplo, ou financeiros, se temos tanto a fazer e somos tão pouco, né? Nós precisamos pensar essa condição estratégica pela margem das possibilidades e não das impossibilidades, de forma a sair deste lugar que nos cristaliza e não amplia as condições de desenvolvimento da vigilância. É nossa responsabilidade não trabalhar com improvisos, com espontaneísmo sobre as demandas complexas da assistência social. Quando se indaga qual é o sentido estratégico da vigilância para os SUAS, é preciso que a gente seja enfático e lembre que o trabalho no campo das políticas, ele precisa ser pautado por certezas e não pelo senso comum. Ele precisa ser pautado por certezas e não por ouvir falar, e não por opiniões, por fake news, por artigos lidos na internet de qualquer maneira. Nós somos uma política pública, né, e temos a obrigação, né, de nos pautar por dados, informações, conhecimento, né? Conhecimento que é desenvolvido a partir das nossas próprias informações e de informações geradas por outros ambientes, por outros institutos e por outras políticas. O campo das políticas públicas não pode ser um campo de apostas ou de impressões genéricas, tanto no que diz respeito à realidade social concreta, como ao fomento de alternativas e estratégias de intervenção. As novas modalidades de deciframento da realidade, franqueadas pelo avanço tecnológico, devem beneficiar um exercício recorrente de reflexões para ações e atuação no campo das políticas públicas, né? Nós precisamos nos aproximar, né? Não confundindo sistemas de informação, sistemas eletrônicos ou base de dados com vigilância socioassistencial, nós precisamos nos aproximar desse campo justamente para nos beneficiarmos, né, por esse exercício de reflexão, nos beneficiarmos pela, pela ponderação que esses dados, que essas informações podem nos trazer e transformar-se em conhecimento. Quando se fala em vigilância como estratégia, primordialmente aponta-se para a necessidade de alterar a forma como se relaciona com dados, informação, conhecimento, diagnósticos, gerando referências, gerando indicativos, gerando indicadores e diferentes métricas para viver e para averiguar a realidade, para viver e averiguar o movimento, a dinâmica do real, para antever cenários e agir em consequência. Ora, se o SUAS adotou a lógica territorial como um de seus pressupostos de gestão, isto ocorreu com algumas finalidades.
aprimorar o conhecimento da realidade, melhorar o acesso dos destinatários aos serviços, favorecer a articulação da rede, potencializar a intersetorialidade como estratégia, possibilitar a integração entre serviços e benefícios, aprofundar e materializar processos de participação, contribuir para que a população conheça e reflita o seu próprio território de vivência, aportar conhecimentos para despertar de uma consciência crítica, a partir não das nossas percepções como técnicos, mas das percepções dos sujeitos envolvidos na vida própria do território, possibilitar a análise sobre a efetividade das ações, tendo em vista as necessidades sociais concretas da população e apoiar qualquer tipo de planejamento. A vigilância trabalha com produtos que têm este sentido e esta lógica. E há uma estreita relação entre vigilância e controle social. Então, é muitíssimo importante que os senhores e as senhoras conselheiras e conselheiros tenham isso em mente. A vigilância socioessencial como função da política, como um objetivo da lei orgânica, ela precisa nos trazer essa grandeza. Aqui, finalizando o módulo 2 e o módulo 3, a organização sistêmica do SUS, nós vamos entrar nos próximos módulos em maiores detalhamentos sobre o controle social, que é exatamente um dos nossos objetivos centrais desse curso. Então, tirando, evidentemente, aqui o órgão, que não é mais Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e sim Ministério da Cidadania, nós temos aí uma relação horizontal, não é? Do Sistema Único, né? Que é referenciado por órgãos gestores, por instâncias de negociação e de pactuação, por instâncias de deliberação e controle social e pelas unidades orçamentárias que dão sustentação a toda essa organização. Com isso, nós finalizamos a unidade 2 do módulo 3, Assistência Social e o SUAS, parte 2.